Bom dia, pessoal. Nós vamos agora entender um pouco sobre o relevo e as suas formas. É muito importante que vocês possam identificar e caracterizar as estruturas geológicas, descrever as principais formas do relevo brasileiro e do relevo submarino, tá? E relacionar a estrutura geológica brasileira com as modestas altitudes do relevo, ok? Então vamos lá. Ô, pessoal, é muito importante a gente entender o porquê de estudar o relevo. A gente vai ver mais para frente ali que a gente estuda o relevo porque a estrutura geológica do país e as formas de relevo elas vão influenciar diretamente na nossa vida. Quando a gente fala de estrutura geológica, a gente está falando de uma estrutura que possui a mesma origem, a mesma formação geológica, tá? Existem três tipos de estrutura geológica que a gente também pode chamar de províncias geológicas conhecidas, que são as que eu vou te falar aqui agora. Primeiro, nós temos os maciços antigos. Gente, quando eu falo de maciço antigo, eu estou falando de escudo cristalino. Eu estou falando das formações mais antigas que existem no planeta, tá? Que se formaram lá na era pré-cambriana. Lembra quando a gente estudou a era geológica? Que a gente tem pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e a era cenozoica? Então, a pré-cambriana é a mais antiga. Foi quando se formaram esses escudos cristalinos. Essas rochas elas têm de 3 bilhões e 500 milhões de anos até 570 milhões de anos, tá? Os escudos cristalinos, gente, ou seja, os maciços antigos, são onde nós encontramos os minerais metálicos, como o ouro, o diamante e a prata, tá? No território brasileiro, nós temos 36% de escudos cristalinos, tá? E aí nós temos o escudo das Guianas, que fica ao norte na planície amazônica, e nós temos também o escudo brasileiro, que fica na parte centro-oriental do país, ok? Então, o que eu quero que você entenda? Que os maciços antigos, aí o próprio nome já te fala, que também são chamados de escudos cristalinos, são as províncias, as estruturas geológicas mais antigas, datadas lá do período pré-cambriano, onde nós encontramos os minerais metálicos, ok? Depois, nós temos uma outra formação que nós chamamos de bacias sedimentares. O próprio nome já diz, ó, bacias sedimentares, só se formam sobre as rochas sedimentares. As bacias sedimentares, elas têm aproximadamente 600 milhões de anos, tá? E elas se formam muito depois dos maciços antigos, os escudos cristalinos. As bacias sedimentares, elas começam a se formar lá na era paleozoica e também tem a sua formação relacionada à era mesozoica. Se nos maciços antigos, ou seja, nos escudos cristalinos, nós encontramos os minerais metálicos, nas bacias sedimentares nós temos os minerais energéticos. É nas bacias sedimentares que nós encontramos o petróleo, o carvão mineral e também o gás natural. No Brasil, as bacias correspondem a cerca de 64% do nosso território, ok? E também nós temos os dobramentos modernos, tá? Os dobramentos modernos, eles não existem aqui no Brasil, tá? Dobramentos modernos são estruturas recentes que se formaram na era cenozoica e se formam em locais onde nós temos o encontro de placas tectônicas. Por que não existem no Brasil? Porque os dobramentos modernos dão origem às montanhas. E quando a gente analisa a gênese de formação do relevo, não existe montanha no Brasil. Porque as montanhas se formam onde nós temos o encontro de placas tectônicas. E o Brasil está no centro de uma placa. No nosso território não existe nenhuma proximidade do encontro de duas ou mais placas. Por isso, não existe essa estrutura dobramento moderno no Brasil. No Brasil, como eu já falei para vocês, nós temos 36% de escudos cristalinos e 64% de bacias sedimentares. Nós temos um relevo muito antigo aqui no Brasil, muito antigo mesmo, de pelo menos que vai de 600 milhões a 3,5 bilhões de anos. Os dobramentos modernos são estruturas, como eu disse, formadas na era cenozoica. É uma era muito recente.
as montanhas elas possuem no máximo 70 milhões de anos, tá? E aí, exemplos de dobramentos modernos que nós podemos ter, eu posso citar para vocês a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas nos Estados Unidos, os Alpes suíços lá na Europa, o Himalaia, tá? Que também nós temos lá na Ásia. E como eu já falei, no Brasil não existem dobramentos modernos. Nós só temos aqui duas estruturas geológicas das três existentes, que são os escudos cristalinos, que também podem ser chamados de maciços antigos, e as bacias sedimentares, ok? Agora, gente, nós vamos dar uma olhada aqui no relevo do Brasil. O relevo do Brasil, gente, ele é dividido em três partes, tá? Nós temos aqui o predomínio de planaltos, tá? Os planaltos são essas áreas aqui de vermelho mais intenso, ó. Aqui nós temos os planaltos. Depois, nós temos aqui planícies. Planícies são essas areazinhas aqui, ó, que estão de um laranja menos intenso que os planaltos. E de clarinho aqui nós temos as depressões. Eu já vou mostrar para você cada tipo de imagem aqui correspondente às formas de relevo. No entanto, é muito importante que vocês entendam isso. Nós temos três formas de relevo no Brasil. Lembra que nós já estudamos um pouquinho de relevo? E que nós temos quatro formas de relevo? As montanhas, que são os relevos mais elevados, os planaltos, que possuem média altitude, as planícies, que são as formas mais planas e mais baixas, tá? E a depressão, que é uma forma de relevo mais baixa do que aquilo que está ao seu redor. No Brasil, nós não temos as montanhas, nós temos depressões, planícies e planaltos, sendo que os planaltos são a forma de relevo que mais predomina no nosso país, ok? E aí, mostrando uma imagem para você aqui, ó, olha aqui, ó. As planícies, nesse primeiro mapinha aqui, são essas áreas planinhas aqui, tá vendo a linha, ó? São essas áreas laranjadas aqui. Os planaltos são essas formas onduladas aqui, ó. Planaltos podem ser morros, chapadas e serras, tá? Na nossa região aqui de Lima Duarte, nós temos um domínio morfoclimático chamado de mares de morros. Por quê? Porque nós temos uma sequência de morros. E essa sequência lembra muito as ondas que vêm dos oceanos, porque elas são onduladas, tá? E aqui nós temos os planaltos. Observa que a nossa região aqui é de planalto, ok? E a depressão é isso tudo aqui que está de rosinha clarinho aqui. E observa que a depressão aqui, ó, ela é justamente mais baixo do que os planaltos e um pouquinho maior do que as planícies. O que são os planaltos? Como eu já disse para vocês, planalto é como se fosse plano no alto. Ele possui uma ondulação, os planaltos vão de cerca de 201 metros até 3.000 metros de altitude, tá? E são compostos por morros, e o morro aqui na nossa região tem, você observa que tem a inclinação, mas em cima é meio plano, tá? E nós temos as chapadas, que são, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um morro, ó. Isso aqui é uma forma de relevo comum aqui pra gente, de planalto. As chapadas são esse aqui, ó. Tá vendo que tem inclinação aqui? Olha onde eu tô passando o mouse. Mas nós temos em cima uma parte retinha, parecendo uma mesa. Isso também é um planalto. Planalto é morro, chapada e serra. Além dessa questão da altitude, é importante que você entenda que nos planaltos predominam os processos erosivos, ou seja, os planaltos estão sofrendo com a ação dos ventos, a ação da chuva, a própria ação do homem. E a cada ano ele vai diminuindo de tamanho. Se a gente pudesse medir com uma fita métrica, hoje nós estamos no dia 6 de julho de 2020. Em 2021, mesmo que seja muito pequena a diferença, esses planaltos, esses morros estariam menores, tá? Então, planalto predomina a erosão. As planícies, gente, elas são essas áreas aqui, ó, retinhas. Tá vendo, ó? Isso aqui é uma planície, é uma área de praia. Existem as planícies marinhas, quando você está lá na praia pegando o sol, você está numa área de planície. E existem também as planícies fluviais, que são as planícies de rios, como a planície amazônica, ok? As planícies, gente, elas vão de 0 até 200 metros de altitude, tá? Lembrando que a altitude eu levo em consideração o nível do mar, que é 0. Enquanto nos planaltos predomina a erosão, nas planícies vão predominar a sedimentação. Tudo aquilo de sedimento que vai sendo deteriorado nos planaltos, a erosão traz e deposita nas planícies, tá?
Já as depressões, que são formações recentes, assim como as planícies, são as áreas rebaixadas formadas por processos erosivos nos limites das bacias sedimentares com os maciços antigos. Tá? Depressão ela fica ali no limite. Como eu já mostrei aqui para vocês, vão observar aqui, ó, fica no meio de um terreno recente, que é uma planície, e de um planalto, que é um maciço antigo. Tá? A depressão é uma área do terreno mais baixa do que o que está em volta. Pode ser relativa ou absoluta. A depressão relativa, elas são mais encontradas no nosso planeta aqui, né? E elas consistem em uma suave inclinação e elas são mais baixas que as áreas ao entorno. Já as depressões absolutas, elas têm altitude negativa, elas estão abaixo do nível do mar, tá? A maior depressão absoluta do mundo se localiza no Mar Morto, lá no Oriente Médio, entre a Jordânia e o Israel, chegando a 400 metros abaixo do nível do mar. A Holanda tem um nome oficial de Países Baixos. A Holanda também é uma depressão. E chama-se também de Países Baixos justamente por isso, porque está abaixo do nível do mar, ok? Mas o país não está afogado, né, gente? Existe uma porção de terra aqui na frente. É como se isso aqui fosse o nível do mar. Ó, aí aqui tem um continente, tem casas, tem relevo e tal. Aí quando vê, dá uma afundada aqui, ó. Aí aqui é a Holanda, só que tem terra em volta, por isso que o país não está afogado, ok? Então, ó, planaltos, planícies e depressões no Brasil. Predomínio de planaltos. Isso aqui, ó, é uma imagem lá da Chapada dos Guimarães. Isso aqui é um exemplo o quê? De planície, planalto ou depressão. Isso aqui são planaltos, olha aqui, ó. Tem um declive acentuado aqui, ó. E em cima nós temos uma formação plana aqui, ó. Alguns morros no fundo, mas aqui nós temos o quê? Nós temos aqui uma chapada. Aqui nós temos, ó, dando um exemplo para você, planície, planalto, depressão e montanha. Essa parte aqui não existe no Brasil, tá? Nós só temos depressão, planaltos e planícies. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a altitude do relevo brasileiro. Nesse desenho aqui, nessa altitude aqui comparativa da América do Sul, quanto mais próximo do marrom, quanto mais escuro fica, mais elevado é o terreno. E quanto mais próximo do verdinho ali, mais baixo é o terreno. Então você observa aqui ó, que o Brasil, ó, grande parte dele está situado numa localização verde. Isso quer dizer que no Brasil predominam as altitudes baixas, tá? Nós não somos um país de altitude elevada. E aí é muito interessante e importante que você não se esqueça que o relevo ele é mais recente quanto mais alto ele é. Uma montanha não é muito mais alto que um planalto e ela é muito mais recente, tá? Então, se o terreno predomina as altitudes elevadas, ele é recente. Se predominam as baixas altitudes, ele é o que? Antigo. No Brasil, predominam as baixas altitudes. Então, o relevo brasileiro é um relevo muito antigo. Lembrando que nós temos uma formação principalmente de bacias sedimentares, correspondendo a 64% do território, e de escudos cristalinos, correspondendo a 36% do território. Gente, é muito comum, principalmente aqui em Minas Gerais, nosso estado, o pessoal fala das montanhas de Minas, as montanhas no Brasil. Não existem montanhas no Brasil. O que nós temos aqui são planaltos com altitude significativa. E aí eu vou te mostrar aqui as 6 maiores altitudes do Brasil, os picos. Tá? Picos, eles acontecem em formações de planalto. A região mais alta do Brasil é o Pico da Neblina, que tem 2.995 metros, quase 3 km de altura. Para você ter noção, o Everest, que é a maior montanha do mundo, tem quase 9 km de altura. O Pico da Neblina fica lá na região norte, no Amazonas. Depois a gente tem o Pico 31 de Março, que tem 2.972 metros, também fica lá no Amazonas. Depois nós temos o Pico da Bandeira, que fica aqui na Serra do Caparaó, numa divisa entre o estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, que tem 2.890 metros. Em quarto lugar, nós temos o Pico do Calçado, que também fica aqui na Serra do Caparaó, em Minas Gerais, que tem com a divisa com o Espírito Santo, que tem 2.849 metros. Nós temos também a Pedra da Mina, na Serra da Mantiqueira, que
fica aqui na divisa de Minas com São Paulo, tá? Com 2.798 metros. E nós temos o Pico das Agulhas Negras, aqui na divisa de Minas com Rio de Janeiro, aqui, ó, na Serra do Itatiaia, com 2.791 metros. A gente tem o costume de falar montanhas de Minas justamente por conta disso, porque em Minas Gerais nós temos 4 dos 6 maiores picos, das maiores altitudes que existem aqui no Brasil. No entanto, gente, não confundam. No Brasil não existem montanhas. No Brasil nós temos as áreas elevadas de planalto, compostas por serras, morros e chapadas. Muito importante você não esquecer disso, tá? Agora, nós vamos falar um pouquinho aqui do relevo submarino. Isso aqui superficialmente, não precisa preocupar com isso, tá? Fique tranquilo. Da mesma forma que existe um relevo aqui na superfície, o relevo que nós chamamos de relevo continental, existe também o relevo submarino. O relevo submarino é o relevo que está coberto pela água do oceano. E ele é dividido em algumas partes aqui. Você tem aqui a plataforma continental. A plataforma continental, gente, é uma extensão aqui do continente, tá? É aonde ainda você consegue praticamente, que as profundidades são mínimas, tá? Que varia de até 70, vai até 1.000 quilômetros de profundidade. Isso é uma considerado mínimo, tá? Depois você tem aqui o talude. O talude é esse degrau aqui. E o talude, gente, ele faz essa passagem entre o fundo do oceano e a área continental, tá? É a divisa que existe ali. Você tem as bacias oceânicas, tá? Essa área aqui, que são áreas extensas, que tem entre 3.000 e 6.000 metros de profundidade, que vai desde o talude até as encostas das cordilheiras oceânicas. As cordilheiras oceânicas, gente, são montanhas que existem debaixo do nosso planeta, debaixo do oceano. São cobertas pela água, tá? São elevações que ocorrem de forma regular ao longo de todos os oceanos. E nessa área há intensa atividade sísmica e vulcânica. Por quê? Porque na hora que a lava é expelida aqui na superfície, ela se solidifica e dá origem a essas montanhas. Nós temos também as ilhas marinhas, e você sabe o que é, tá? Que são o quê? Prolongamentos do relevo que é rodeado por água. Tem uma porção de terra cercada por água. Isso que são as ilhas. E as fossas marinhas, gente, são as partes mais profundas do oceano, tá? Onde nós temos aqueles animais abissais, aqueles peixes estranhos, tá? Onde praticamente não existe luminosidade, tá? E aí, gente, para finalizar, é importante que a gente entenda a relevância de estudar o relevo. Como eu falei para vocês, estudar o relevo, gente, é muito importante porque a gente passa a entender os processos que ocorrem e influenciam na formação do nosso planeta, tá? E aí a gente passa também a entender como é sobre o relevo que ocorre em todas as relações sociais. A gente vai verificando que nós temos uma relação direta com as questões relacionadas à geomorfologia, ao relevo. É por meio do relevo, gente, e do seu estudo que a gente pode analisar e saber quais são as áreas propícias ou não à construção de casas, de prédios, de fábricas, de estradas, de aeroportos, né? Pontos que a gente pode plantar, a gente pode deixar o animal pastando e muitas outras coisas, tá? Então, gente, a gente aprende também até evitar catástrofes quando a gente estuda o relevo, ok? Então, ó, um abraço para você, até a próxima aula. Qualquer dúvida, só entrar em contato.